Capítulo 15. As terras dadas à tribo de Judá. A sorte que coube à tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, foi até o termo de Edom, ou deserto de Zim, para o sul, na extremidade do lado meridional. E foi o seu termo para o sul, desde a extremidade do mar salgado, desde a baía que olha para o sul, e sai para o sul até a subida de Acrabim, e passa a Zim, e sobe do sul a Cádiz Barneia, e passa por Esrom. Sobe a Adar e vira para Carca, e passa Asmon, e sai ao ribeiro do Egito, e as saídas desse termo vão até o mar. Este será o vosso termo do lado do sul. O termo, porém, para o oriente será o mar salgado até a foz do Jordão, e o termo para o norte será da baía do mar desde a foz do Jordão. E este termo subirá até Bet-Ogla e passará do norte a Bet-Arabá. E este termo subirá até a pedra de Boã, filho de Ruben. Subirá mais este termo a Debir, desde o vale de Acó, indo para o norte rumo a Gilgal, a qual está em frente da subida de Adubim, que está para o sul do ribeiro. Então este termo continua até as águas de En-Semes, e as suas saídas estão do lado de En-Roja. E este termo sobe pelo vale do filho de Inom, do lado sul dos Jebuseus. Esta é Jerusalém. E sobe este termo até o cume do monte que está diante do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, do lado do norte. Então, este termo vai desde a altura do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sai até a cidade do monte de Efron. Vai mais este termo até Baalá, esta é Quiriate-Jearim. Então volta este termo desde Baalá para o ocidente, até as montanhas de Seir, e passa ao lado do monte de Jearim, do lado do norte, esta é Quesalon, e desce a Bet-Semes e passa por Timna. Sai este termo mais ao lado de Ecrom, para o norte. E este termo vai a Sicrom e passa o monte de Baalá e sai em Jabneel, e assim este termo finda no mar. Será, porém, o termo do lado do ocidente, o mar grande, e suas adjacências. Este é o termo dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Os calebitas tomam posse da terra, mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, que é Hebron. Este Arba era pai de Anak. E Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai e Aimã e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu aos habitantes de Debir. E fora antes o nome de Debir, Quiriate-Zefer. E disse Calebe: quem feria Quiriate-Zefer e a tomar, lhe daria minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela desceu do seu jumento. Então Calebe lhe disse: que é que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. Os nomes das cidades de Judá são, pois, a cidade da tribo dos filhos de Judá, até o termo de Edom, no extremo sul, Cabzeel, e Eder, e Jagur, e Quiná, e Dimona, e Adada, e Quedes, e Azor, e Tinã, Zif, e Tele, e Bealote, e Azor, Adata, e Quiriote Esron, que é Azor, Amã, e Sema, e Muladá, e Azar-Gada, Esmon, e Bet-Palete, e Azar-Sual, e Berseba, e Biziotiá, Baalá, Elim, e Azem, e Otolade, e Quesil, e Ormá, e Siclag, e Madmaná, e Sansana,
Elebaote, e Silim, e Aim, e Rimon, todas as cidades e as suas aldeias, 29, nas planícies, e Estaol, Lesorá, e Asná, e Zanoa, e Enganim, Tupuã, Enã, Jarmut, e Adulão, Socó, Azeca, e Sarim, Aditaim, e Gederá, e Gederotaim, 14 cidades e as suas aldeias, Zenã e Adassa, e Migdal-Gade, e Dilian, e Mispe, e Jocteel, Laques, e Boscate, e Eglon, e Cabon, e Laamas, e Quitris, e Gederote, Bet-Dagon, e Naamá, e Marquedá, 16 cidades e as suas aldeias, Libna, e Et, e Azã, e Iftá, e Asná, e Nesibe, e Keila, e Axibe, e Maressa, 9 cidades e as suas aldeias, Ecrom, com suas vilas e as suas aldeias, desde Ecrom e até o mar, todas as que estão do lado de Asdod e as suas aldeias, Asdod com as suas vilas e as suas aldeias, Gaza com as suas vilas e as suas aldeias, até o rio do Egito e o mar grande e o seu termo, e nas montanhas Samir, Jatir e Socó, e Daná e Criat Saná, que é Debir, e Anabe, e Estemó, e Anim, e Gósen, e Olom, e Giló, 11 cidades e as suas aldeias, Árabe, e Domá, e Ezã, e Janim, e Bet-Tupuá, e Afeca, e Unta, e Criat Arba, que é Hebron, e Zior, 9 cidades e as suas aldeias, Maom, Carmelo, e Zif, e Jutá, e Zirreel, Joquedeão, e Zanoa, Caim, Gibeá, Tina, 10 cidades e as suas aldeias, Alu, Bet-Zur, e Gedor, e Maarate, e Bet-Anote, e Eutecom, 6 cidades e as suas aldeias, Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, e Rabá, 2 cidades e as suas aldeias, no deserto, Bet-Arabá, Midim, e Secacá, e Nibzã, e a cidade do Sal, e em Gede, 6 cidades e as suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Capítulo 16. As terras de Efraim e Manassés. Saiu depois a sorte dos filhos de José, desde o Jordão na direção de Jericó, junto às águas de Jericó, para o oriente, estendendo-se pelo deserto que sobe de Jericó pelas montanhas de Betel. E de Betel vai para a luz e passa ao termo dos Arquitas até Atarote, e desce do lado do ocidente ao termo de Jaflete até o termo de Bet-Horon, de baixo e até Gezer, indo terminar no mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim, a herança concedida a Efraim, e foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, como se segue o termo da sua herança para o oriente, é Atarote e Adar até Bet-Horon de cima. E sai este termo para o ocidente, junto a Miqumetá, desde o norte, e torna este termo para o oriente até Taanat Siló, e passa por ela desde o oriente a Janoa, e desce desde Janoa a Atarote e a Naarate, e toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tupua vai este termo para o ocidente ao ribeiro de Caná, terminando no mar, da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Mas as cidades que se separam para os filhos de Efraim no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias, e não expulsaram aos cananeus que habitavam em Gézer. E os cananeus habitam no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém sendo-lhes tributários. Capítulo 17. A herança de Manassés do Oeste. Também coube sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José.
Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bazã. Também os demais filhos de Manassés tiveram a sua parte segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer e os filhos de Eleque e os filhos de Asriel e os filhos de Siquém e os filhos de Éfer e os filhos de Semida. Estes são os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes de suas filhas: Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tisa. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme a ordem do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão, porque as filhas de Manassés receberam herança entre os filhos dele, e os outros filhos de Manassés ficaram com a terra de Gileade. E o termo de Manassés foi desde Azer até Miqumetá, que está defronte de Siquém, e estende-se este termo à direita até os moradores de Tapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, junto ao termo de Manassés, pertencia aos filhos de Efraim. Então descia este termo ao ribeiro de Caná. A Efraim couberam as cidades ao sul do ribeiro, entre as cidades de Manassés, e o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, indo terminar no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o mar é o seu termo. Pelo norte tocam em Azer e pelo oriente em Issacar. Porque em Issacar e em Azer tinha Manassés a Bet-Sean e as suas vilas, e Ibleã e as suas vilas, e os habitantes de Dor e as suas vilas, e os habitantes de En-Dor e as suas vilas, e os habitantes de Taanac e as suas vilas, e os habitantes de Megido e as suas vilas, 3 outeiros. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquela cidade, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em forças os filhos de Israel, fizeram tributários aos cananeus, porém não os expulsaram de todo. Reivindicação dos filhos de José. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Porque me deste por herança só uma sorte, um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado. E disse-lhes Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque e ali corta para ti lugar na terra dos perizeus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas não nos bastariam. Também carros de ferro há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Sean e as suas vilas, e entre os que estão no vale de Israel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és, e grande força tens, não terás uma sorte apenas, porém as montanhas serão tuas, ainda que a bosque cortá-lo-ás, e as suas extremidades serão tuas, porque expulsarás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro, ainda que sejam fortes. Capítulo 18. A herança das outras 7 tribos. E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra lhes foi sujeita. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes em chegar de vós 3 homens para que eu os envie, e eles se levantem, percorram a terra, e a demarquem segundo as suas heranças, e voltem a mim, e dividi-la-ão em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, a casa de José ficará no seu termo para o norte, e vós demarcareis a terra em 7 partes, e me trareis a mim aqui descrita, para que eu aqui lance as sortes perante o Senhor nosso Deus.
porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porque o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gade, e Ruben, e a meia tribo de Manassés receberam a sua herança além do Jordão, para o oriente, a qual lhes deu o Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu ordem aos que iam demarcar a terra, dizendo: Ide e percorrei a terra e demarcai-a, e então voltai a mim, e aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra e a demarcaram em 7 partes segundo as cidades, escrevendo-a num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel conforme as suas divisões. As terras da tribo de Benjamim. E tirou a sorte da tribo dos filhos de Benjamim segundo as suas famílias, e coube-lhe o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para o lado do norte de Jordão, e sobe aquele termo ao lado de Jericó para o norte, e sobe pela montanha para o ocidente, terminando no deserto de Bet-Avém. E dali passa este termo a luz ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, e desce este limite a Astarote e Adar, ao pé do monte que está do lado do sul de Bet-Horon debaixo. E vai este termo e volta ao lado do ocidente para o sul do monte que está defronte de Bet-Horon, para o sul, terminando em Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente. E a sua extensão para o sul começa na extremidade de Kiriat Jearim, e vai este termo ao ocidente e segue até a fonte das águas de Neftoa, e desce este termo até a extremidade do monte que está defronte do vale do filho de Inom, que está no vale dos Refaíns para o norte, e desce pelo vale de Inom do lado dos Jebuseus para o sul. Então desce em Rogel, e vai desde o norte e chega em Semes, e dali sai a Gelilote, que está defronte da subida de Adumim, e desce a pedra de Boan, filho de Ruben, e passa até ao lado defronte de Arabá, para o norte, e desce a Arabá. Passa mais este termo até ao lado de Bet-Ogla, para o norte, saindo este termo na baía do Mar Salgado, para o norte, na extremidade do Jordão, para o sul. Este é o termo do sul, e o Jordão será seu termo do lado do oriente. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos em redor, segundo as suas famílias. As cidades de Benjamim e as cidades da tribo dos filhos de Zemaraim, e Betel, e Avim, e Pará, e Ofra, e Quefá, Amonai, e Ofni, e Gaba, 12 cidades e as suas aldeias, Gibeão, e Ramá, e Beerote, e Mispá, e Sefira, e Moza, e Requem, e Isbel, e Tarala, e Zela, e Lefe, e Jebus. Esta é Jerusalém, e Gibeá, e Kiriate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias.